Olá, boa noite, boa noite. Vamos aguardar o pessoal entrar para a gente poder começar mais esta live da Terapia Sol de Lótus pelo workshop Conscientize. É a terceira live, tá, do workshop Conscientize. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os padrões mentais que prendem a humanidade, mais conhecido como as crenças limitantes, né? Vou aguardar só uns 2 minutinhos para ver se entra mais pessoas, né? Para não perder o raciocínio do tema. Porque senão o pessoal pega na metade aí e não sabe nem do que tá falando, né? Eu vou falar, gente, e ao final, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, tá? Aí no finalzinho pergunta, tá? Que daí eu, se tiver dentro do meu conhecimento aí, eu respondo, tá bom? Vamos começar então, né? Porque tem que ser pontual, né? Bom, primeiramente, gente, boa noite para todo mundo, tá? Agradeço, né, quem tá entrando aí. E assim, eu já começo com uma pergunta, né? Vocês, quando algum desequilíbrio se apresenta na vida de vocês, seja um desequilíbrio financeiro, nos relacionamentos, no íntimo, né? Qualquer desequilíbrio, né? Tudo que está em desarmonia, desequilíbrio, tudo que incomoda, ou pessoas que chegam e incomodam, né? Fala alguma coisa, faz alguma coisa para você e causa aquele desconforto, né? Que é um desequilíbrio, é uma desarmonia. Aí quando acontece isso, vocês param para se perguntar de onde que está vindo aquele desequilíbrio, por que que está acontecendo, o que está causando tal desequilíbrio, ou simplesmente vocês resolvem o que tem que resolver e continuam a vida, né? É uma pergunta assim primordial quando se está dentro, passando por uma tempestade, né? Naquelas desarmonias contínuas, porque assim, por trás de todo desequilíbrio humano, tá? Qualquer um desequilíbrio, seja íntimo ou que ele se manifeste no externo, tem um padrão de mental e emocional por trás, né? Que ficam lá, que fica no nosso campo aí, ressoando informações, né, para o mundo físico e fica atraindo situações. Só que aí vocês me perguntam, né, mas sobre o que se trata esses padrões mentais, né? Esses padrões mentais, eles são os que chamamos de crenças limitantes, né? É tudo que nós acreditamos desde criança, só que são limitantes, ou seja, são coisas que são negativas e limita o seu potencial na vida, e limita o seu crescimento na vida. Só que, na maioria das vezes, não temos consciência, tá? Por que não temos consciência? Porque de 95% a 97% de todas as nossas ações que a gente vai tomando ao longo da vida, elas são regidas pelo nosso inconsciente, ou seja, a nossa vida ela é orquestrada pelas crenças limitantes, né? Por que que eu falo isso? Porque, querendo ou não, a humanidade aqui ainda está sob um padrão mental e emocional muito negativo. Então, assim, todo mundo aqui tem um sistema de crença limitante, né? Só que fica tão trancado ali no inconsciente que se a pessoa, se ela não faz uma reforma íntima, se ela não volta para ela para trabalhar o íntimo dela, ela não descobre que está ali, né? Muitas vezes não descobre, porque está no inconsciente. E só conseguimos
enxergar isso no inconsciente se paramos para prestar atenção no nosso íntimo, né? E só faz isso através do quê? Na maioria das vezes de reflexão, naquele momento que você fica com você, sob meditação, porque assim, todo mundo acha a meditação coisa chata, né? Mas na verdade a meditação, ela te puxa para você olhar para dentro, né? E todas as respostas para os nossos desequilíbrios está no nosso íntimo, não está fora de nós. E aí a gente fica quebrando a cabeça na vida, buscando a resposta fora, só que está tudo dentro de nós, né? E a única ferramenta é você se internalizar, você voltar para si, né? Não adianta, não tem outro instrumento, tá? Para você descobrir o que você precisa alterar, né? Que tipo de pensamento, que tipo de comportamento, que tipo de atitude, que tipo de ação você precisa mudar, né? Para começar a equilibrar, para trazer mais equilíbrio para a sua vida. E tem outra coisa, gente, assim, por exemplo, eu pergunto, você está bem? A pessoa não está bem, mas por convenção ela fala que está. Então isso é um exemplo. Você falar que está bem, sendo que no seu íntimo, no seu inconsciente, você sabe que você não está. Só que esse é um exemplo que você tem consciência sobre aquilo, mas é assim que funciona, né? Você fala uma coisa, só que você emana outra para o mundo. As crenças limitantes, elas estão muito conectadas com a imagem que você faz de você, né? Só que isso você descobre o quê? Com autoconhecimento, né? O que você pensa sobre você? Qual é a visão que você tem sobre você, né? Então, assim, crença limitante é uma coisa muito complexa, tá? Mas, assim, nesse workshop do Conscientize, eu tô trazendo conexões entre os temas para que você comece a entender mais sobre isso, né? Porque são crenças limitantes, está sendo falado há algum tempo aí, né? Era falado, mas agora está sendo mais trazido esse tema sobre as crenças limitantes. E o que acontece? A gente fala crenças limitantes, né? Acontece o seguinte: o cérebro físico, a todo momento, tá? Ele é feito para prender você na realidade física, né? Então, por isso que muitas vezes você não tem consciência do que está no cérebro do subconsciente, né? Porque existe duas áreas, né, da nossa mente. Tem a parte que é consciente ali e tem a parte subconsciente que é bem menor que a consciente, tá? Mas ali é um oceano de informações. E aí o cérebro, né, normal aqui, né, o intelectual, que a gente tem consciência da vida física, ele vai prender você na realidade física. Então, se você olha para o que está acontecendo, né, para o desequilíbrio aí no seu físico, por exemplo, se tem falta de alguma coisa, você acredita já na falta. Aí você vai olhar para aquela falta ali no mundo físico que está se apresentando, e aí você vai ficar alimentando aquela crença que você já tem sobre falta e escassez. Falta e escassez. Então, por isso que eu falei, quando acontece algum desequilíbrio, qualquer um, você tem que voltar para dentro de você e questionar o seu íntimo. Por que está acontecendo isso? Que crença limitante que eu estou presa? Né? Porque sempre vem alguma informação, tá? Sempre vem alguma informação. E é dessa maneira também que eu vou trabalhando as pessoas que me chegam para terapia. Claro que isso é uma das técnicas, né? Porque tem pessoas que têm dificuldade de se internalizar, de voltar para dentro, de meditar. Então ali eu vou auxiliando também, tá? Só que assim, depende da pessoa, cada pessoa precisa de um método, né?
Então, esse nosso cérebro físico, ele vai nos prender à realidade que está no mundo físico, né? Quando, na verdade, né, somos um corpo físico aqui, mas, na verdade, nós somos espíritos que estamos no corpo físico. E aí, seu cérebro físico te prende ao mundo físico, você deixa de olhar para dentro de si, que é olhar seu íntimo, que é trabalhar sua parte espiritual, né? Porque o nosso íntimo é a nossa parte espiritual. E trabalhar a parte espiritual é o quê? Você melhorar a cada dia você mesmo. Só que para isso você precisa saber o que você precisa melhorar, né? Então, trabalhar a parte espiritual é você trabalhar a sua espiritualidade com você também, né? Porque você fala espiritualidade, trabalhar o seu espiritual, as pessoas acreditam que é só trabalhar a mediunidade. Não, mas é muito mais amplo, é também. Porém, nem todas as pessoas nascem com esse caminho de trabalhar com a mediunidade, né? E claro, existem várias formas de você trabalhar com a sua mediunidade, não precisa exatamente você estar num centro kardecista, ou você está na Umbanda, ou você pode trabalhar com Reiki, por exemplo, pode ser um terapeuta, aí é uma decisão de cada um, né? Cada um tem a sua livre escolha, por exemplo, tá? E aí é isso, o cérebro físico, a todo momento que você, por exemplo, vamos supor que você tem uma crença limitante da incapacidade ou do não merecimento, tá? Aí você determina que você vai abrir um negócio, você vai empreender. Só que daí você tem aquela crença limitante que está trancadinha ali no seu subconsciente. Quando você vai realizar, vai fazer, né, vai empreender, vai começar ali a estruturar o seu negócio, o que vai acontecer? O seu cérebro físico, ele vai mandar aquele pensamento, você não vai conseguir. Isso não vai dar certo. Quando vem esses pensamentos, significa que você tem uma crença limitante atrás disso, né? Então é sempre bom investigar de onde que está vindo isso, tá? Porque mais para frente aqui eu vou falar, né? Como que são estruturadas essas crenças limitantes, tá? Então tem que investigar dentro de você de onde que está vindo isso, porque se você ignora, se você não trabalha, isso ao longo do seu caminho vai ficar ressoando novamente. E você pode atrair situações de fracassos para você saber lidar com esse sentimento de incapacidade, de não merecimento. Então, se você não sabe que aquela crença limitante está ali, você não consegue alterá-la, né? Você tem que saber que ela está ali para você conseguir começar a alterar. Porque não é assim rápido, não, tá? Que altera uma crença limitante. Às vezes, você vai alterando ao longo da vida, porque quanto mais você vai trabalhando aquela crença limitante, ou seja, vai indo contrário a ela vai enfraquecendo, até que chega um momento que ela já não está mais ali e você não está mais atraindo situações proporcionais a ela, né? E essas crenças limitantes, tá? Geralmente, elas são formadas em nós na nossa primeira infância, tá? Ou seja, até os 7 anos de idade, né? Porque a nossa primeira infância é onde o cérebro da criança está em desenvolvimento, né? Então, essa criança, ela vai absorver tudo, né? Coisas boas e coisas não legais. E quem é a referência para essa criança? Na maioria das vezes, são os pais, né? Então, coisas negativas, críticas que os pais fazem para uma criança, isso vai ficar registrado nela, né? Só que assim, pode não acontecer nada ali durante a infância, né? Mas isso está registrado nela. Isso vai ressoar durante a vida adulta todinha, tá?
Então, assim, coisas, por exemplo, incapacitadoras que um pai e uma mãe fala, você não vai conseguir. Se você sair, vai acontecer tal coisa. Porque, por exemplo, se um pai e uma mãe fica a todo momento ali falando para uma criança, olha, não vai ali que o homem do saco vai te pegar, né? Parece bobo isso, mas não é. Porque essa pessoa, na vida adulta, ela pode começar a ter medo de sair do nada, tá? Então, assim, quando se investiga, tem essa parte que viveu na infância, tem essa informação ali no inconsciente da pessoa, né? E fica registrado tudo, gente, tudo, tá? Por exemplo, uma mãezinha vai colocar a criança ali no bercinho para dormir, só que aquela mãe, ela sente uma insegurança ao deixar a criança sozinha ali, né? Na mente da mãe vai deixar sozinha, vai estar vulnerável. Tem mãe que fica insegura, né? Então, assim, essa insegurança a criança pode sentir também, tá? Então, isso também pode ficar registrado na criança durante a gestação também, né? Os pais também, quando vão, no caso, chamar a atenção da criança. Então, assim, tudo a criança vai registrar até os 7 anos de idade, tá? E isso vai se apresentar na vida adulta, né? Começa mais na vida adulta, na adolescência ainda ali tá em formação, né? Tudo tá ali se ajeitando, se organizando, para chegar na vida adulta, aí começar a se apresentar com mais força essas crenças, né? E as crenças são os pensamentos, né? A sua forma, seu modelo de pensamento, o seu modelo emocional, como que é a sua estrutura emocional, e querendo ou não, pensamentos e emoções vão se manifestar através de você pelos comportamentos, atitudes e ações, né? Tanto com você quanto com os outros e nas áreas da sua vida, né? E aí, vamos, assim, as crenças limitantes na infância, por exemplo, né? Porque depois, ao longo da vida, você vai alimentando isso que já está aí em você. Acontece da seguinte maneira, se estrutura da seguinte maneira, uma crença limitante. Acontece algo, um fato, né? E essa criança, ela dá um significado para aquele fato. E aí, desse significado vai gerar uma emoção, né? Uma emoção, só que geralmente, vou dar um exemplo. Numa apresentação na escola, a criança tem dificuldade para ler, ela vai lá na frente, ela precisa ler um texto. Só que a criança fica nervosa e começa a gaguejar, por exemplo, tá? Aí a professora, né, que é a autoridade na sala de aula, faz uma crítica para essa criança. Aquele fato ligado, conectado com a emoção que aquela criança vai sentir naquele momento, vai gerar uma crença limitante, tá? E a informação vai ser: falar em público é perigoso. Tá? É essa informação que vai ficar ali no campo, no subconsciente dessa criança. E aí ela vai para a vida adulta, vai ter um bloqueio de falar em público. Claro que isso é uma das situações que pode ocorrer na infância, né? E é assim que é gerada as crenças limitantes e é assim que a sua mente é programada. Porque tudo que nós aprendemos, principalmente na infância, é programação, e conforme nós vamos alimentando durante a vida, nós vamos programando, nós vamos potencializando tudo aquilo que já está em nós, né? E há várias formas de programação que depois eu vou falar, tá? E programação é o quê? É a ideia que você vai formar sobre as coisas, né? Aquele modelo mental, emocional, são as ideias, o seu entendimento mental sobre as coisas, sobre você, sobre o mundo, sobre as pessoas, sobre as situações. Como que você entende isso, né? Tudo ao seu redor,
né? Você entende de forma mais positiva, negativa? Como que você entende o seu relacionamento, o seu trabalho? Como que você lida com o dinheiro? Quais as suas crenças que você tem em relação aos ganhos materiais? Então, tudo isso tem que ser investigado profundamente dentro da pessoa, tá? Porque o que a gente fala não é tão levado em conta. Porque se nós vamos investigar lá dentro, às vezes vai contrário ao que você falou, né? E muitas vezes nos surpreendemos, tá? Quando a gente começa a descobrir as crenças limitantes que nós temos, né? E que a todo momento elas estão ali ressoando para o mundo externo, para o mundo físico e atraindo para você, tá? Porque a crença limitante ela é como se fosse uma profecia, tá? E isso, tanto crença positiva e crença limitante. Eu falo limitante porque ela é negativa, tá? As duas. Porque se você tem uma crença positiva, você vai atrair coisas proporcionais àquela crença, né? Se você pensa sobre você, nossa, eu sou muito inteligente, eu sou capaz, então você vai atrair mais situações para que você pense daquela maneira, né? E a crença limitante, ela é o contrário. Se você pensa que não merece, você vai atrair coisas que vai alimentar aquilo, só que não alimentar. Vai alimentar se você decidir alimentar. Agora, se você decidir que não, eu quero alterar isso em mim, porque eu mereço tal coisa, eu mereço ser feliz, por exemplo, né? Então é dessa maneira que a gente vai revertendo, porque crenças limitantes, geralmente, elas trazem no pensamento a palavra não, né? A limitação, não, né? Ou eu tenho, que é a obrigatoriedade. Por exemplo, se é uma crença de culpa, a pessoa vai achar que ela é obrigada a tal coisa, né? Então, a crença limitante tem a ver com isso, tá? Geralmente ela vem pelos pensamentos, só que atrás dos pensamentos é que a gente vai começar a identificar qual é o tipo da crença limitante, tá? E a crença limitante, ela nos traz a imagem distorcida das coisas, né? E a imagem distorcida das coisas, porque como a gente vai agir conforme, né, as nossas ideias, então aí é que vai gerando os desequilíbrios na vida e a gente nem percebe, tá? Por quê? Porque a gente vive no mundo dual, né? Viver aqui na Terra é dualidade, e dualidade é você escolher, é você decidir o que você quer fazer, o que você quer escolher da vida, né? E elas são baseadas conforme as nossas crenças limitantes. Você não sabe que é. Lembra que eu falei? De 95 a 97% das nossas ações que nós tomamos na vida, ela é conduzida pelo nosso subconsciente. E é ali que estão as crenças limitantes. Por isso que eu falei, as nossas escolhas, elas são de acordo com as nossas crenças, né? Sejam positivas ou negativas. E nem sempre, né, a forma como o que a gente quer tá em alinhamento com o que a gente acredita. Porque o que a gente acredita mesmo tá guardadinho ali, né, no baúzinho. E claro, né, nós decidimos de forma inconsciente, né? Eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, quando as pessoas falam assim, olha, quando acontecer alguma coisa que te incomoda, o problema está em você, não no outro. Por quê? Como eu falei, cada pessoa tem uma estrutura de crenças, né? Tem um sistema de crenças, seja positivas ou limitantes, e aí é que tá. Por exemplo, tem um obstáculo, duas pessoas têm o mesmo obstáculo,
Só que daí as duas pessoas terão decisões diferentes. Então é isso. A pessoa vai decidir de acordo com o que ela acredita, né, no consciente. Só que ela acredita que é o consciente dela que está decidindo. Só que não. Na verdade, é o sistema de crenças dela, né? É aquele conjunto de ideias que ela faz daquela realidade que vai decidir para ela, né? Muitas vezes uma coisa não dá certo, por quê? Porque, tudo bem, tem os livramentos, né? Claro, mas também tem o que nós acreditamos ali no nosso íntimo. Né? Se você já começa alguma coisa acreditando, já coloca aquele ponto de dúvida, será que isso vai dar certo? Porque quando você já coloca esse ponto de dúvida, é porque você não acredita 100%. Tem alguma crença limitante presa ali, tem algum padrão mental ali preso negativo, né? Que precisa ser descartado, porque senão as coisas não começam a fluir da maneira que tem que fluir, ou fica estagnado, ou fica bloqueado, né? Ou gera aquelas tempestades na vida, ou muitas perdas, e aí vai indo, né? Outro exemplo, só para você identificar, é o que? Quando nós acordamos de mau humor, né? Não significa que o mundo está de mau humor, e nem outras pessoas, mas eu estou de mau humor. Então é isso. Tudo que nós acreditamos como verdades, né, está dentro de nós, né? Então precisa olhar para o íntimo. Então tudo que você identificar como desequilíbrio daqui para frente na sua vida, em qualquer área ou com pessoas, investiga dentro de você e não no externo, tá? Eu dei esses dois exemplos só para você entender que tudo está dentro de você e não fora de você. Porque se você acorda de mau humor, se tivesse fora, o mundo todo estaria de mau humor. E não é assim que funciona, né? Como eu disse, cada pessoa tem um sistema de crença limitante estruturado, né? E, claro, e tem crenças que são comuns a um coletivo, né? É comum no que chamamos de consciência coletiva, tá? Depois eu vou dar algumas frases sobre algumas crenças limitantes individuais e as que são coletivas, para que fique muito mais claro para vocês, tá? E aí existem inúmeras crenças limitantes, tá? Existem crenças limitantes das possibilidades, ou o que chamamos também de oportunidades, quando você acredita que não chega para você as oportunidades, né? Nada chega para mim, nada acontece. Quando você já determina que nada acontece, nada chega, nada, você fica preso naquilo. E você fica ressoando, nada acontece, né? Numa fala nossa, já identifica ali a crença limitante, né? E aí nada vai acontecer, porque foi como eu falei na outra live, é aquilo que você ressoa para fora, é a linguagem vibracional disso para o universo, ele vai te dar mais ainda. Por quê? Porque o universo, ele não vai entender a sua palavra, ele vai entender a vibração que você está emanando. E o universo, ele é prosperidade, abundância e multiplicação, né? Isso é física quântica. Então, ele vai multiplicar o que você ecoa, o que você emana. Então, é isso que acontece quando a gente coloca o não, né? Porque a partir do momento que você coloca o não numa frase, você já está criando a barreira, né? Já tem crença limitante ali, que a gente não percebe, parece uma coisa boba, mas não é. Quando começamos a alterar, aí que nós tomamos ciência, né? Porque depois vem a consciência sobre aquela informação negativa que estava ali, programada em nós, né?
Tem a crença limitante da incapacidade, que você não se acha capaz. Tem a do merecimento, aquele que você acredita que você não merece tanto da vida. Da saúde, né? Da saúde é o que a pessoa, por exemplo, a família toda, quer dizer, a família toda não, né? O pai teve câncer, por exemplo, o avô, o tataravô, vamos supor que a linha masculina aí teve câncer. Aí você nasceu homem, né? Vamos supor, ou mulher, que seja. Aí você sabe dessa informação e você fica encanado naquilo, né? Pensando, será que eu vou ter câncer? Né? Daí a pessoa já fica preocupada com aquela crença. Se meu pai, se meu avô, se meu tataravô teve, é bem provável que eu vou ter. Aí você já criou uma crença limitante e aquela informação já fica ali e é capaz sim de você desenvolver a doença. Por quê? Porque você apenas trouxe no seu gene a informação câncer, mas não significa que aquilo vai desencadear no seu corpo. Mas se você acreditar nisso, isso com certeza pode ativar, por exemplo, um câncer, né? Que já está na sua genética, porém não significa que aquilo vai despertar, né? Que aquela informação daquela doença vai despertar. Mas se você acreditar nisso, bem provável que pode despertar a doença sim, tá? Isso vale para vários tipos de doenças. Crença limitante da exclusão, que você acredita que todo mundo te exclui, e às vezes as pessoas não excluem, é você que acredita, né? Da humilhação, da rejeição. Então, assim, são coisas que nós acreditamos. Às vezes não está nem acontecendo no externo. Só que você tem aquela imagem. E por que, por exemplo, da rejeição? Por que a gente sente que está sendo rejeitado e às vezes nem estamos, né? Às vezes as pessoas não estão nem nos rejeitando e nós acreditamos que estamos sendo rejeitados. Por quê? Provavelmente pode ter tido alguma situação ali na infância, ou até mesmo a rejeição pode estar atrelada no momento que a criança é gestada, no ventre da mãe, né? Se a mãe tem aquele sentimento de rejeição para a criança, ou um pai também já começa a ter a rejeição ali daquela criança que está se desenvolvendo no útero, aquela informação a criança registra também no útero, tá? Então, assim, tudo, gente, tudo é registrado por nós. Então, tem que ter muito cuidado, né? Por quê? Porque a humanidade, ela está repetindo isso de geração em geração, tá? Por isso que a gente está preso nessa grande roda de desequilíbrios humanos aqui, né? Que nós chamamos de roda de Sansara para os budistas, né? Que são os desequilíbrios todinhos, tá? Ou também chamamos de karmas, tá? Eu falo tanto nos karmas, mas os karmas são são os desequilíbrios humanos. E esses karmas, esses desequilíbrios, estão atrelados às crenças limitantes, que as crenças limitantes, elas vão desencadear os comportamentos, as atitudes. Então, uma coisa está conectada com a outra, tá? Não está separada, não. E claro que os karmas, que as crenças limitantes, podemos trazer também de outras vivências aqui na Terra, tá? O modelo mental emocional, um espírito, né, quando reencarna para passar a sua próxima jornada aqui, ele traz as coisas mal resolvidas, sim, de outras experiências aqui, tá? Porque o espírito não vai evoluir em 100 anos, não tem como. Então tem que ter várias vivências aqui na Terra, sim. Imagina, seria muito bom se uma pessoa, né, um espírito que seja, se evoluísse apenas em 100 anos. Não tem como, né? Senão todo mundo viveria só uma vida só aqui,
100 anos e todo mundo já está evoluído, né? Não tem como. E aí, essas crenças limitantes, como eu falei, né, elas vão ressoar na forma de se comunicar também, né, no jeito que a gente fala as coisas, como eu falei, tem muitas pessoas que elas são tão pessimistas, que geralmente elas colocam a palavra não consigo, não sou capaz, não vou conseguir de maneira nenhuma. Então pode observar, pessoas muito pessimistas, com certeza tem ali um conjunto de crenças limitantes de merecimento, né, de baixo merecimento, de incapacidade, de desvalor, porque é um conjunto, tá? A gente não tem só uma crença limitante, não, nós temos um conjunto, né? São várias, porque a gente vai aprendendo um monte de coisa, né? Coisas legais, na maioria das vezes não tão legais, né? Daí nós vamos formando os nossos valores também, né? E assim, foi como eu falei, para começar a mudar essas crenças limitantes e diminuir os desequilíbrios na vida, né, nos seus relacionamentos, no dinheiro, na fluidez do dinheiro, da prosperidade, das conquistas materiais, enfim, tudo. Primeiramente, você tem que identificar essas crenças, né, se autoconhecer, identificar, seja você sozinho, seja com terapeuta ou psicólogo, enfim. Mas o importante é identificar para conseguir alterar, tá? Porque é como um computador, por exemplo. Você digita lá, se você não quer mais, você apaga, só que no computador é muito mais rápido, é muito mais prático. E nós não, na nossa mente é um trabalho de formiguinha, tá? Por quê? Tem crenças limitantes que, como eu falei, elas estão conectadas com traumas, né? E essas crenças limitantes de traumas são pesadas, que causam feridas emocionais assim profundas, né? E como eu falei, tem a malinha de vivências passadas que nós trazemos. E às vezes temos sim, né, que voltar em alguma situação aí, né, de vivências passadas aí, para estar positivando, para estar ressignificando isso de forma mais rápida, né, porque tem que ir aonde? Na origem, onde que se originou essa crença limitante. Tem coisas que são dessa vivência atual? Tem, mas tem coisas que a gente já traz e vai o quê? Fomentando, potencializando, tornando aquela crença limitante mais forte, conforme as coisas vão acontecendo. Então, assim, por isso que é muito importante higiene mental e emocional, não só cuidar do corpo físico, cuidar da saúde mental e emocional, como cuida do corpo físico, e não somente quando está em desequilíbrio. Né? Não somente quando o bicho está pegando, ou quando está em surto, ou quando está naquela crise, naquela cartaz emocional, que daí a pessoa lembra do psicólogo, do terapeuta, né, do analista, psicoterapeuta, enfim. Né? Não é somente nesses casos não, gente. Pode fazer terapia, tá? Pelo menos comigo. Eu faço a terapia também para que a pessoa tenha o autoconhecimento, né? Para que ela comece aí a se equilibrar mais, porque querendo ou não, aqui na vida terrena, nunca nós vamos estar 100% equilibrado, nunca. As nossas emoções, ela fica oscilantes, né? Não vai e vem. Só que o importante é você não deixar cair, né? Estar sempre atento ali. Opa, tô com um pensamento negativo aqui, peraí. Deixa eu colocar aí uma música legal, vou começar a dançar, vou começar a colocar pensamentos mais positivos, né? Vou fazer coisas que eu gosto, porque é assim que você vai equilibrando aquele momento que você está passando de desequilíbrio. É fácil? Não, não é fácil, tá, gente? Eu sei que não é fácil, mas é uma constância. São todos os dias, né? Trabalhar o emocional e o mental é aquilo, pegar 5 minutos do seu dia
e você prestar atenção. Como foi seu dia, o que te afetou, o que te abalou, né? Antes de dormir, por exemplo, faz aquela higiene mental. Antes de dormir é muito importante, porque senão você vai dormir e não tem um sono tranquilo. Fica aquele sono perturbado. E aí a pessoa levanta mais cansada do que quando foi deitar, né? E as crenças limitantes, como eu falei, como elas são limitantes, elas são negativas, tá? Então, elas sempre vão desqualificar os aspectos positivos, né, as qualidades que a pessoa traz, tá? Porém, essas crenças, né, elas ficam ali ao tempo todo, emanando informações negativas para que você atraia aquelas situações negativas tão quantos, né? Mas elas também vendam as qualidades que a pessoa traz, né? Por isso que muitas vezes quando a gente vai se curando, né? Principalmente quando tem aquelas cartazes emocionais, sabe? Que dá aquelas crises emocionais fortes. Então ali é porque o corpo já não aguenta mais. Quando dá essas cartazes emocionais, é como se entrasse em curto a sua parte aí do subconsciente, do inconsciente, né? Então é como se entrasse em curto, precisa sair. Então as cartazes emocionais é quando você acumulou muita coisa. Aí o corpo precisa liberar, né? Precisa limpar. Então, assim, aí vem junto as crenças limitantes. Aí você percebe ali qual é a sua crença limitante. Por quê? Vem o pensamento negativo, vem aquele turbilhão de pensamentos negativos, né? Vem as emoções atreladas, aí ali você percebe, né? Que são as cartazes emocionais. Só que assim, não espere chegar nesse ponto. Comece a trabalhar a sua parte emocional e mental a partir de agora. Porque enquanto você só está vivendo a vida material, está preocupado com o trabalho, está preocupado com a sua sobrevivência, assim, não estou sentindo nada, tá tudo bem, né? Mas se for remexer ali dentro, tem coisas para curar, tá? Tem coisas. E é como eu falei, você pode estar bem no consciente, aqui no corpo físico, você pode estar se sentindo bem, mas as informações estão ali, na sua parte metafísica, no inconsciente, né? E por que eu falo parte metafísica? Porque nossos olhos não vê, não tocamos, que são os pensamentos, as emoções, mas essas informações estão aí ressoando para o mundo físico, atraindo seus desequilíbrios, as pessoas abençoadas por Deus, né? Vamos falar assim, que incomoda você e você não sabe, né? Que as informações estão ali. Só porque você não está sentindo, não significa que ela não está ali, né? E aí, vamos lá. Imagina, né? Todo mundo já tem um sistema de crenças limitantes. E não bastando, essas crenças limitantes, tá? Porque quem controla a humanidade, vamos falar assim, muitas vezes tem ciência sobre esses sistemas, né? Que a humanidade está presa aí, né? Então, assim, a crença limitante terrena, esta humanidade, ela é controlada, ela é manipulada o tempo todo, né? E a parte psicológica, ela é manipulada, porque as pessoas são muito vulneráveis emocionalmente, gente. E a pandemia revelou isso, o quanto a humanidade ela é vulnerável por qualquer coisinha que acontece assim no externo, entendeu? Não que a pandemia foi qualquer coisinha, mas assim, basta uma perda, por exemplo, na vida que a pessoa se abala todinha, né? Tem pessoas que chegam a se suicidar conforme vai recorrendo, né, as coisas na vida. Então, assim, é manipulada por quê? Pelas convicções sociais, né?
Convicções sociais, são as regras sociais, né, do comportamento. Olha, você não pode se comportar assim, isso não é jeito de se comportar, você não é normal, o normal é isso, sabe, essas convicções sociais que a sociedade determina, que vai moldando a pessoa, vai gerando crenças limitantes em você. Por quê? Porque tem coisas que a sociedade nos coloca que prende o nosso crescimento, que prende toda a nossa capacidade, o nosso potencial, a nossa expressão, né, a nossa essência, o nosso jeito de ser de verdade, né? Então a gente se molda, né, na convenção ali da sociedade. Então isso é manipulação. As doutrinas religiosas, né? Cada religião tem sua doutrina. E só que tem doutrinas religiosas que prendem a sua mente. Por exemplo, acreditar que você vai ser castigado por Deus, que Deus vai te castigar, mas que Deus é esse que é carrasco. Aí a pessoa vive a vida dela baseada nessa crença. Fica sabe, no puritanismo, fica se podando de fazer as coisas, né? Não pode, é pecado, não posso fazer tal coisa, é pecado. Então, assim, isso é crença limitante, gera crença limitante também ali. As mídias e redes sociais, tá? Essas daí, tá? Tanto quanto é a mesma empresa, né? Eles têm lá, né? Até esqueci depois, se quiser eu passo, né? Eu deixo na descrição do vídeo um documentário muito bom que tem, eu não sei se ainda, que relata como que é feito o sistema ali para prender as mentes ali, né? Tem isso também. Tem lá pessoas especializadas, né? Na psique humana que desenvolve toda a estrutura ali para que a pessoa fique presa ali, tá? Então, as redes sociais, elas têm esse sistema de prisão da psique da pessoa, para a pessoa ficar ali, né? Porque você vê, você começa a ver aqueles vídeos, aquilo ali vai rolando. Você passa o tempo ali, você não vê, por quê? Porque aquilo ali vai te prendendo, né? E querendo ou não, nas redes sociais, gente, a maioria das pessoas, às vezes, estão destruídas por dentro, estão com uma depressão, estão com crise de ansiedades, né? Mas tá ali, maquiada, sorrindo, passando uma imagem, uma falsa imagem de como estão se sentindo. Então, assim, quer crença limitante maior que essa? As letras de músicas, gente, olha, letra de música programa a mente da pessoa de uma tal forma que as pessoas nem sabem disso. Porque a mente, ela muitas vezes ela é programada também por repetições, né? Lembra na escola, quando falavam assim que a gente tinha que decorar, sabe? Então, assim, a mente, querendo ou não, aquilo ali é uma forma de programação, né? Eu até hoje, gente, sem brincadeira nenhuma, eu ainda lembro o conceito do que é história. Quando a professora de história ficava lá, o que é história? E aí ela repetia aquele conceito. E aquilo ficou gravado na minha mente, né? Até hoje eu sei. E assim, a música, e a maioria das músicas populares, por exemplo, tem sofrência, tem desilusão do amor, né? Amor, né? Se pode chamar de amor, né? Tem lá a pessoa que perdeu não sei o que e tá lá no bar bebendo, né? Tem essas letras, enfim. Por quê? Isso daí, imagina, se a pessoa já acha que não merece as coisas boas da vida, se ela já acredita que ela não é capaz de conseguir, de conquistar nada, aí ela vai escutando essas músicas, como que vai ficar a mente da pessoa, né? Como que vai? Isso vai alimentando as informações negativas aí. Vai alimentando, aí a pessoa não sabe por que não conquista as coisas, por que o dinheiro chega na mão, só que vai logo, né? Por que as coisas não estão dando certo?
parece assim, coisa nossa, nada a ver isso que você está falando, porque muitas pessoas falam que não tem nada a ver, mas para gente que entende um pouquinho da física quântica, da parte metafísica, energética, como que funciona ali a dinâmica, né, do ser humano ali entre físico, energético e espiritual, como que se dá isso? Então, quando a gente entende isso, quando nós estudamos sobre isso, aí é que a gente tem clareza sobre a tal da Matrix, né? Porque a Matrix que todo mundo fala é essa prisão aqui, prisão das mentes. Porque a prisão aqui é mental, é pela mente, é pela psique humana, tá? E tudo isso, né, música, os filmes negativos, tá? Se a pessoa tem muita tendência a assistir filmes muito negativos, tome cuidado, porque isso pode despertar algumas sombras aí, mesmo que a pessoa não perceba, pode alimentar, e sombras, quando eu falo, são as coisas desequilibradas, que a pessoa já traz ali, né, e a pessoa não conecta uma coisa com a outra, entendeu? E o jornalismo, esses jornalismos negativos que só falta jorrar sangue na televisão, né? Que a maioria do jornalismo não passa notícias tão positivas, né? Ou são coisas negativas que acontecem no dia a dia, né? Aí as pessoas passam a acreditar que só existe coisas ruins na vida, né? Só existe pessoa ruim, só existe coisas ruins, que o mundo tá tudo ruim, que tá tudo perdido, cai no olhar fatalista, que nada presta aqui, né? Que nada presta. Enfim, tudo bem, a maioria das coisas que nós estruturamos aqui no sistema humano realmente está bem desequilibrado, mas assim, quanto às pessoas, tem muitas pessoas boas aqui, tem muitas coisas boas acontecendo, só que o jornalismo, o noticiário, a mídia passa uma visão mais negativada e as pessoas acreditam. Aí é isso, a maioria das pessoas acredita que vai gerar o quê? Consciência coletiva, tá? A consciência coletiva, que é o que a maioria acredita e vai passando como verdade para o outro, entendeu? Então a consciência coletiva é isso, é onde a humanidade é presa, no consciente coletivo. E claro, cada um na sua crença limitante também, com as pessoas que têm aquela mesma crença, são os grupos, né? Então todo mundo fica preso ali, né? E não consegue se... E realmente a humanidade aqui, ela está presa nisso, tá? Ela está presa nisso. E também porque as pessoas, elas sempre acreditam que o salvador delas está fora, né? Quando na verdade está no íntimo delas. Toda cura que a pessoa for fazer, ela tem que fazer dentro dela, não tem que buscar fora, né? Não tem que buscar fora. Tudo bem, se já chegou no corpo físico ali, se algum órgão, né? Obviamente, você também não vai ser relapso. Cuida da parte inconsciente, mas também cuida do corpo físico, né? Tem que cuidar dos dois, não adianta. Porque quando chega no corpo físico, alguma situação, é porque já está ali, ó, no seu inconsciente, ressoando e você alimentando faz tempo, tá? Não é do nada, não. A doença no corpo físico não é do nada, tá? Primeiro fica na parte sutil aí, né, no invisível, né, no nosso campo, primeiro fica ali, tá? Só quando a pessoa é muito negativa, tem muitas emoções negativas, vai alimentando, enfim, aquilo vai pesando de tal forma que a nossa parte sutil não aguenta, aí ela joga para o corpo físico.
para o corpo físico expurgar, né? Porque, na verdade, o nosso corpo físico, ele é um corpo de limpeza, que expurga, que purifica, né? Vamos dizer assim, o nosso espírito, o nosso campo sutil, porque senão não aguenta, né? Não tem como. A nossa parte sutil ali vai segurando até onde pode, vai ficando ali no âmbito dos pensamentos, das emoções, até quando dá. Quando o negócio fica pesado, que a gente chama de criações mentais, tá? Aí desce para o corpo físico. Aí é onde vai começar a se materializar em doenças, doenças mesmo nos órgãos, em alguma parte do corpo, doença mental, tumores, enfim. É dessa forma que acontece, tá? As doenças não vêm do nada, tem uma história por trás dela, né? Tem uma história. E tem até a metafísica da saúde, que ela explica as doenças, né, já no corpo físico, a partir das emoções, dos comportamentos, das atitudes que a pessoa tem, tá? Do modelo ali, padrão de tudo isso, tá? E agora, eu só vou falar pelo menos umas 4 frases de crenças limitantes, para ver se vocês identificam alguma aí, tá? 4 ou 5, enfim, vou falar aqui. Vamos lá, ó. Crença limitante individual, tá? A pessoa fala assim, nunca vou conseguir dinheiro suficiente, ou eu não tenho dinheiro. Imagina, você está falando isso para o universo, né? Você está pedindo para o universo, você está falando para ele que você nunca tem dinheiro suficiente, ou que você não tem dinheiro. Então, imagina essa informação se multiplicando, tá? Porque é assim que acontece. Tá? No mundo, na parte energética, né, entre você emanar e você atrair, é dessa maneira, gente, tá? Porque o que a gente fala é o que a gente vai atrair, tá? E se você vai alimentando mais daquilo, todos os dias você fica nessa fala, é porque você acredita. Você acredita, você atrai. Ou se não, só é possível ganhar dinheiro fazendo coisas erradas, né? É mais fácil ganhar dinheiro fazendo coisas erradas. E tem bastante gente que acredita nisso, viu? Não tenho tempo para nada. Aí a vida vai te responder. Ela vai te responder da mesma maneira. Aí você não vai ter tempo para nada. Agora, se você não para e presta atenção, tá? No desequilíbrio que se apresenta, você não vai identificar essas suas crenças limitantes, né? E durante a terapia, pelo menos comigo, eu vou conduzindo para que a pessoa enxergue, tá? Enxergue para ela ter clareza, para ela conseguir alterar aquilo. E claro, vou dando ferramentas para que ela faça, para que ela vai começando, porque a terapia comigo, ela é o começo, tá? Aí depois a pessoa, no pós-terapia, ela vai trabalhando, mas claro, ela vai ter clareza sobre o que ela precisa fazer, né? O que ela precisa prestar atenção. Não sou bom o suficiente. Isso tudo é crença limitante, gente. Não parece só forma de falar, mas não é não, tá? Eu não consigo aprender isso, tá? Eu não consigo, você já determinou, você não consegue, você não é capaz. É incapacidade. E todo mundo é capaz. Quando, às vezes a gente fala assim, eu não sou capaz, eu não nasci para isso. Tem certeza, né? Porque, ou é você que acredita nisso? Tem que fazer essa pergunta. Ou se não, tem pessoas que tiveram muitas questões de ser cobradas na infância, tá? Ser cobrada como? Ter um comportamento exemplar, fazer tudo muito perfeito, né? Porque tem pai e mãe que cobra tanto da criança, e olha que a criança está em desenvolvimento, né?
que tem que ser perfeita, que não pode errar. Imagina na vida adulta, essa criança, ela não vai admitir errar e vai sofrer bastante com aquilo. E isso é uma crença limitante que foi gerada na infância. E aí tem que desconstruir tudo isso aí para a pessoa ter mais leveza, né? Para a pessoa se sentir bem com ela mesma, ela entender que é necessário errar para aprender a lição. Porque se nós não erramos, nós não vamos saber o que é o acerto. Então é assim que vai acontecer nas crenças limitantes. E aí pai, mãe vai passando para filho, e filho cresce, casa vai passando para filho, e vai ficando nessa roda, né, de repetição de vícios de karmas. Porque isso são os karmas, viu, gente? Isso são os benditos karmas, né? Que na verdade os karmas são os desequilíbrios que se apresentam para quê? Para te ensinar. Para você aprender a se comportar, a lidar com as situações da vida com mais leveza, a ser mais tolerante, a ser mais paciente, né? Os karmas, que são os desequilíbrios que nós geramos, é para isso, tá? Porque as pessoas falam assim, isso é meu karma, mas não sabem nem por que é o karma. Né? Então, assim, você vê que é uma repetição, que as pessoas só reproduzem, né, o que elas escutam, o que o outro falou como verdade, e ela toma como verdade, né? E aí isso vai se multiplicando. E a pessoa vai ficando presa ali, tá? E essas crenças que eu falei, essas frases, tá? Elas são da parte individual. Claro que tem inúmeras frases aqui, tá? Mas eu falei algumas só para identificar, né? Agora, na parte coletiva é que mora o perigo, porque aí a maioria passa a acreditar. Que daí é o quê? Quando o coletivo determina que só fica rico quem trabalha muito, né? Isso é uma crença coletiva, tá? E isso não é verdade. Se a gente parar para analisar, isso não é verdade. Tem um monte de gente que trabalha pra caramba, que rala, né? Como dizem, e não ficou rico, né? E claro, não ficou rico porque muitas vezes ela pode acreditar na falta, né? Ela deve ter uma crença de escassez. Por isso também que ela acredita que trabalhar muito ela vai ficar rica, né? Uma coisa leva a outra. Tem a crença limitante de que mulher depois dos 40 já é velha. Aí tem a mulherada aí, você fala que tem 40, já se acha velha. É uma crença limitante. Porque mulher de 40 anos ainda provém a vida, né? Tem filhos, estuda, trabalha, não tem nada disso. E não tem esse negócio de ficar velha não, gente. Porque esse negócio de velhice que a humanidade acredita é na mente deles. Porque tem muitas pessoas aí de 70, 80 anos que estão dando um baile nos jovens, né? Então, assim, esse negócio de que, tô ficando velha, é crença limitante, tá? Claro que o nosso corpo ali, ele já não vai fazer mais o que fazia quando tinha 20 anos, tá? Mas a pessoa pode continuar estudando, pode continuar fazendo as coisas que faz no dia a dia, porque coisa velha é coisa que já não serve mais para nada, né? Seria isso. E olha lá, hein, porque coisas velhas dá para ressignificar. Então as pessoas acreditam que mulher de 40 já é velha, então eu já seria uma velha, né, porque eu tenho 44. Tem gente que acredita, aliás, né, a escravidão da estética, né, que são aí a mídia, né, a TV, passa que bonito é ser magro. Aí, principalmente a mulherada fica escrava do tal emagrecimento, né, fica lá na academia, né, se matando porque precisa ser magra, não posso engordar. Isso é crença limitante, gente. Imagina você a todo momento ficar vivendo com isso na sua mente.
Imagina, você fica se podando de comer algo que você tem vontade, você fica horas e horas ali na academia, porque você não pode engordar, você não pode engordar, você não pode engordar, acreditando que o bonito é o magro, né? E as pessoas acreditam, tem pessoas mais gordinhas, né, mais cheinhas, que elas acreditam que são feias. São feias porque são gordinhas. E na verdade não. Isso daí é o padrão da estética dessa humanidade que colocaram aqui, que ser lindo é ser slim, é ter as curvinhas ali, né, tudo no lugar. E não, cada um é bonito à sua maneira, né? E é isso. Mas enfim, e tem muitas pessoas por aí que estão vivendo deprimida por conta disso. Então você vê, uma crença limitante coletiva pode causar várias coisas. Tem pessoas que acreditam que não são inteligentes, né? Porque determinam que só é inteligente quem estuda. E não é verdade, porque tem muitas pessoas que não estudaram, que não tiveram acesso à escola, né? A escolarização, e são super inteligentes. Tem muitas pessoas. A maioria acredita que o mundo é perigoso, né? E fala isso o tempo todo, o mundo tá perigoso. Ai, você, né, pega o celular, as pessoas falam, vão te roubar, vão te roubar. Que as pessoas acreditam nisso, tudo bem, temos que tomar cuidado? Sim, mas tem pessoas que ficam encanadas naquilo, né? Fica o tempo todo ali, falando, né, as coisas negativas. Tem frases que a gente fala que são negativas, por exemplo, quando você fala, o dinheiro caiu na minha conta. Primeiramente, verbo cair é uma coisa negativa, caiu, né? Então, assim, quando você fala que o dinheiro caiu, é uma coisa que decresce, né? Então, assim, sempre fala, o dinheiro creditou na minha conta, tá? É mais positivo. Ou se não acreditar que a vida é sempre uma luta, sempre um sacrifício. No entanto que tem pessoas de manhã que acordam e falam assim, vou à luta. Imagina como que vai ser o dia da pessoa que vai à luta, né? O que ela vai atrair. E é isso, gente, assim, eu trouxe alguns exemplos de frases, claro que tem milhares, né? E é tudo isso que a gente está preso, né? A nossa mente fica preso nessas inverdades, né? Nessas inverdades que foi gerada por nós, pela humanidade, desde que a humanidade existe aqui na Terra, né? Foi passando de pai para filho, foi passando de geração em geração, e aí veio a parte religiosa, né? Porque teve uma época também que a igreja e o rei dominava, manipulava as pessoas, e foi gerando mais crença limitante, e resultou nisso que a gente vive hoje aqui, tá? Em 2024, tá bom? Tem alguém que tem alguma perguntinha aí, gente? E assim, gente, como eu falei na terapia, né, que agora eu tô trabalhando mais forte com a terapia sistêmica, mentoria dos karmas também, então é isso que eu vou trabalhando. Eu vou identificando ali junto com a pessoa aonde que ela tá presa, né? Se ela fala assim, olha, Patrícia, eu quero trabalhar tal coisa que tá acontecendo na minha vida. Se ela quer focar em alguma coisa, por exemplo, tô tendo muitos problemas nos relacionamentos. Tudo bem. Vamos focar, então, a terapia do karma para os relacionamentos, por exemplo. Pode ser focada, né, numa condição, mas ela pode ser geral. Por que geral? O geral é legal porque ali é mês a mês, porque são 4 etapas que eu faço, né, tem duração de 4 meses, de 4 a 5 meses, mês a mês eu vou abrindo uma parte das crenças limitantes, porque não dá para abrir tudo, tá? É muita energia movimentada ali. Então, vamos abrindo cada mês uma parte, vamos trabalhando aquelas informações, aquelas energias que foram despertadas ali durante a consulta, né? Passo técnicas também para a pessoa já ir fazendo também para potencializar. Eu trabalho também com as técnicas para já ir limpando o campo,
né, da pessoa, dessas informações. É claro, mesmo quando terminar a terapia, a pessoa vai sentir uma diferença. Porém, eu sempre oriento, continue trabalhando, continue fazendo, continue buscando alterar comportamentos, o jeito que se comunica, como pensa, como eu ajo, preste atenção em você, porque é assim que a gente evolui, gente. Na verdade, a evolução é isso. Só que, como eu falei, a nossa mente, ela prende a gente para a matéria, para tudo que é da matéria. Aí as pessoas ficam preocupadas só com dinheiro, só com trabalho, só com a sobrevivência e esquece de evoluir. Esquece de olhar para si e ver em que ponto que precisa mudar, que precisa alterar. Aí depois vem os desequilíbrios para dar uma acionada ali, né? Para a pessoa aprender com aquilo. Só que a pessoa resolve aquilo que tem que resolver, mas também no trabalho íntimo. Aí o negócio vem de novo, né? Passa alguns anos, o negócio volta de novo. Então é assim que vai acontecendo. Por isso que nos vídeos eu sempre estou falando que o karma se repete se você não altera. Se você não altera, então, as crenças limitantes, comportamentos, atitudes, o negócio vai se repetindo, né? Não é sempre, mas vai voltar. De alguma forma vai voltar. Muda o cenário, muda as pessoas, mas vai causar desconforto novamente. Então, na terapia do sistema kármico, quando vamos trabalhar o geral, é o legal porque a pessoa ela começa a ter um manual ali das crenças limitantes que ela tem que trabalhar. Então, assim, mesmo depois pós-terapia, ela mesma vai prestar atenção naquilo e vai começar a mudar, entendeu? Então, é legal por causa disso, tá? Então, assim, se alguém tiver interesse, né, de fazer a terapia sistêmica dos karmas ou alguma parte, né, que tem também análise dos karmas, que se a pessoa somente quer saber, mas não quer a intervenção terapêutica para auxiliar, eu faço análise dos karmas também, tá? Pelo meu método que eu criei do Bússola Dourada, tá? Se alguém também quiser, entre em contato, tá? E aí é isso. Alguém tem alguma pergunta para fazer, gente? Tem alguma dúvida aí sobre o que eu falei? Tem algum apontamento para acrescentar, para agregar? Eu sei que eu falo, que quando eu começo a falar eu disparo, tá? Mas é que é muita informação, né? Claro que isso que eu trouxe é o básico, tá? É o básico sobre crenças limitantes e karmas. E querendo ou não, já que ninguém tá perguntando, eu tô falando, né? Não sei se todos estão cientes, mas o nosso planeta está passando por uma transição planetária importantíssima, tá? Claro que já teve milhares de transições aí na história do planeta, mas ela é muito importante, por quê? Porque ela vai fazer com que a humanidade quebre a roda dos desequilíbrios, né? Comece já a quebrar a roda dos karmas, a roda aí, esse sistema de crenças limitantes. Então, assim, essa transição planetária é o quê? O planeta Terra está mudando a parte dimensional. Está saindo de um planeta que é de prova e expiação, que tem a ver com sombras, com negativo, com coisas de mais trevas, de baixa vibração, está se elevando para mais luz. Só que não é simples assim não, tá? Nós estamos aqui dentro do planeta Terra. Então, consequentemente, esse elevar mais luz vai mexer com as nossas sombras íntimas, com os nossos desequilíbrios íntimos. Lembra que eu falei? Tudo está no nosso íntimo. Então, essa transição, ela vai mexer com com todas as desarmonias íntimas nossas, tá? Então, se a pessoa coloca segurança na parte material, com certeza alguma desarmonia ali vai acontecer para que ela aprenda a ter a segurança íntima, a segurança emocional,
a segurança mental, porque a segurança não tem que ser material, mas ela tem que ser dentro de nós, porque dentro de nós a gente consegue enfrentar qualquer situação quando a segurança começa aqui, entendeu? É um exemplo. Então, assim, estamos na transição planetária, vai começar a ativar as lições kármicas, sim, tá? E aí vamos ter que nos curar, vamos ter que nos libertar aí de várias crenças, e é por isso também que eu fui orientada pela espiritualidade para desenvolver essa terapia sistêmica dos karmas, né? Toda a terapia ali amparada para orientar, para conduzir, para auxiliar a pessoa a começar a limpar essas coisas, tá bom, gente? Se ninguém tem pergunta? Ou alguém tem pergunta? Bom, então é isso, gente. Já que ninguém tem pergunta, tá? Esse foi o conteúdo de hoje, tá bom? E agradeço, tenham todos um bom final de semana. Deus abençoe, viu? Gratidão. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.